Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos ver sobre as representações do espaço geográfico. Eu peço que vocês acompanhem junto com o livro didático de vocês, porque no livro didático vai ter imagens, né? Vai ter as referências que nós vamos estar utilizando, beleza? Lembrando que o capítulo é o mesmo título dessa aula, então acompanhe junto com o livro. Primeiro, nós vimos nas aulas anteriores que existem diversas formas do conceito de espaço, né? O conceito de espaço ele é utilizado em diversas ciências. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu falo, por exemplo, em espaço sideral. Espaço sideral é um tipo de espaço que é utilizado na geografia, mas é utilizado também na física, né? O conceito de espaço sideral ele é diferente quando eu falo, por exemplo, de espaço na matemática, quando eu falo de espaço na informática. Ou seja, o espaço ele ele vai mudar o sentido, né, da sua palavra de acordo com a ciência que eu estou retratando. Na geografia, nós utilizamos a palavra espaço geográfico. E o que é esse espaço geográfico? Espaço geográfico é todo espaço atingido e modificado pelo ser humano, ou seja, o planeta Terra. Isso por quê, pessoal? É, Tudo aquilo que o ser humano modifica, ele é considerado como espaço geográfico. E vale dizer que o planeta Terra, o planeta todo, ele é o espaço geográfico. Por quê? Porque mesmo nas proporções mais inusitadas, onde o ser humano ele não conseguiu atingir, onde o ser humano, na verdade, ele não conseguiu chegar, seja na parte mais quente do planeta ou a parte mais fria do planeta, mesmo que ele não tenha conseguido chegar até lá, mas essa parte já foi modificada por ele. Porque diversos cientistas dizem que a poluição que o ser humano ele faz com que chegue até esses locais. Vocês entenderam? Nós vimos também nas aulas anteriores que a Terra ela tem diversas divisões, né? Primeira divisão é uma linha imaginária, uma linha paralela imaginária que divide a Terra em dois hemisférios. Essa linha imaginária, vocês já muito bem já viram, é a linha do Equador, certo? A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além dos hemisférios, a linha do Equador, obviamente, divide a Terra em dois polos, né? O hemisfério norte a gente tem o polo norte e no hemisfério sul a gente tem o polo sul, beleza? Trouxe aqui um exemplo para vocês de como é que está essa divisão, né? E o exemplo de um mapa, né? O mapa mundo, o mapa político do mundo, para vocês verem de como é que estão os países de acordo com esses hemisférios. Lembrando que a gente já viu isso, pessoal, nós já vimos isso na sala de aula. Estou trazendo novamente porque a gente vai começar hoje um novo assunto, certo? E que assunto é esse, né? Quando eu falo de representação do espaço geográfico, lembrando que espaço geográfico é um conceito da geografia, é o conceito principal que a geografia utiliza para os seus estudos. E como é que a gente representa melhor esse espaço geográfico? Através de mapas, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver como é que a gente entende um mapa, como é que vocês vão pegar um mapa, olhar um mapa, se vocês verem um livro no mapa, um, um mapa no livro didático de vocês, como é que vocês vão conseguir interpretar esse mapa, certo? Primeiro, o conceito de mapa, né? O que é que o mapa diz? O mapa ele é uma representação do espaço através de uma imagem. Lembrando que esse mapa sempre vai estar em escala reduzida. Por quê? Porque não tem como eu pegar, por exemplo, aquele mapa mundi que eu mostrei anteriormente, não tem como pegar o tamanho do mundo e colocar numa folha de papel. É impossível, né? Então, eu preciso reduzir essa escala. Não tem como eu pegar o mapa de Fortaleza, a cidade toda de Fortaleza, o tamanho real de Fortaleza e colocar num papel. Não tem como. Então, todos os mapas vão ter uma escala reduzida, certo? E é uma das ferramentas primordiais para a ciência geográfica, já que o mapa ele é a melhor representação do espaço geográfico, e o espaço geográfico é o conceito principal que a geografia utiliza, então os mapas, é uma das ferramentas primordiais para a ciência geográfica, para a geografia.
Trouxe aqui um exemplo de um mapa para vocês, o mapa Mundi, né? Aquele mapa que a gente viu anteriormente. E esse é só um dos exemplos de vários tipos de mapas que existem. E quais são os elementos de um mapa, né? O mapa ele tem diversos elementos que faz com que você consiga identificar os detalhes de um mapa para o outro. Eu falei para vocês anteriormente que existem diversos tipos de mapa. Como é que a gente consegue distinguir que mapa eu estou vendo, eu estou me referindo? Nós vamos aprender isso agora, pessoal. Primeiro de tudo, todo mapa tem um título. O título, assim como um filme, assim como uma série, ele indica o que aquilo vai estar dizendo, né? O mapa não é diferente. O título do mapa, ele vai servir para identificar o mapa naquilo que ele vai retratar, naquilo que ele está querendo dizer alguma coisa, né? Exemplo para vocês. Esse mapa aí, ó. A gente tem um mapa, né? Esse mapa verde com 10 números. E aí você olha para o título. O título está dizendo o seguinte: as 10 maiores rodovias do Brasil. É autoexplicativo. Esse mapa está querendo falar sobre as rodovias. Então, eu leio o título para entender o que é que o mapa quer dizer, certo? Além do título, nós temos também a legenda. O que é a legenda? A legenda, pessoal, ela vai casar com o título, certo? A primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar o título. Esse mapa, por exemplo, o título ele está falando sobre os habitantes do Brasil, né? E a legenda, ele vai dizer como é que vai estar as proporções desse mapa de acordo com a sua representação. Exemplo aqui para vocês. O número de habitantes, certo? E se vocês forem reparar a legenda, essas coresinhas que está embaixo de habitantes, ó. Essa legenda geralmente é feita por números ou cores, certo? E aí tem as duas coisas, né? Tanto números quanto cores. A gente percebe o quê? Quanto mais escuro, maior o número vai ser, ou seja, maior o número de habitantes. E quanto mais claro, menor será esse número, certo? Além do título e da legenda, a gente também precisa ter uma fonte, certo? A fonte, pessoal, ela serve para dizer de onde o mapa vem, de onde está tirando aquelas informações. Esse mapa, por exemplo, ó, a gente tem a população municipal em 2010, a população de cada município, certo? E essas bolinhas com os números dizem a quantidade, certo? Lembrando que quanto maior, maior vai ser a quantidade, quanto maior a bolinha, né? Obviamente, São Paulo e Rio de Janeiro vão ser as capitais com o maior número de habitantes. E a fonte, ó, se vocês forem reparar, lá embaixo, fonte IBGE, é um censo demográfico de 2010. Ou seja, esse mapa ele tem um peso importante, né? Porque eu estou tirando de uma fonte importante, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui para vocês, ó. Além do título, da legenda e da fonte, nós precisamos também ter uma orientação. Essa orientação ela é um indicador de direção. Geralmente ela é representada pelas rosas dos ventos. Esse mapinha aqui de habitantes, novamente para vocês. Ó, nós temos ali o título, que é os habitantes, a legenda, que são aquelas cores e os números, certo? E nós temos também um indicador de direção. É aquela rosa dos ventos que é indicada apenas pela direção norte. Ó. Lá, aqui, ó, marquei para vocês. Por que que precisa ter isso em um mapa? Porque, pessoal, imaginem que esse mapa aqui é do Brasil, mas uma pessoa lá da Austrália está pegando esse mapa. Ela não sabe onde fica o Brasil, mas tendo esse indicador de direção, isso vai fazer com que ela saiba onde está o norte do mundo. Ou seja, o hemisfério norte do mundo está para cima, certo? E, obviamente, ó, você vê a linha do Equador passando ali nos municípios de Pará, no Amazonas, né? Isso dá para entender que o Brasil está no hemisfério norte do mundo. Hemisfério sul, desculpa, hemisfério sul do mundo. Além do título, legenda, fonte e a orientação, a gente tem a última coisa, que é a escala cartográfica. O que é essa escala cartográfica? Elas representam os valores da realidade mapeada. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que não tem como colocar a proporção real de um mapa em uma folha? Certo? Para eu saber quais são essas proporções reais, eu utilizo essa escala cartográfica. Essa escala cartográfica, isso vai cair na prova de vocês, viu, pessoal? Então,
já fiquem aqui a dica, já fica aqui a dica. Essa escala ela pode ser tanto gráfica quanto numérica. Essa escala numérica, essa escala aí, ó, de cima, e a gráfica é a de baixo. As duas são a mesma coisa, certo? O que é que elas falam? Ela está dizendo o seguinte, a escala de cima, né, ó, quando tem esse 1, 2 pontos, 10.000 significa que a cada 1 centímetro no mapa eu tenho 10.000, só que aí não está dizendo se é quilômetro, se é metro, né, mas vai dizer. Na de baixo está dizendo o quê? A mesma coisa, só que em forma de escala gráfica. Está dizendo que a cada 1 centímetro, essas coresinhas brancas, pretas, são 1 centímetro, certo? Está dizendo que a cada 1 centímetro eu tenho 100 metros. E ao todo, ó, eu tenho 500 metros. Exemplo aqui para vocês, esse mapa da vegetação. Título vegetação, né? As cores diferentes indicam a legenda. E aí nós temos a escala. Essa escala aqui está em forma de escala gráfica, ó. Tá dizendo o seguinte, ó. Primeiro, a cada 1 centímetro eu tenho 150 quilômetros. Tá vendo? Ou seja, se eu for pegar esse mapa e for medir, por exemplo, o estado do Ceará, vai dar uns 2 centímetros. Significa que o estado do Ceará deva ter por volta de... Na verdade, vai dar mais, galera. Então, o estado do Ceará deve ter uns 3, 4, não sei. É porque esse mapa, na verdade, ele foi aumentado, né? Então, significa que o estado do Ceará deve ter uns 800, 900 quilômetros ao todo, de uma ponta a outra. Só para a gente finalizar aqui, a gente já viu quais são os elementos principais de um mapa. Os elementos de um mapa, eles são o título, a legenda, a fonte, a orientação e, por último, a escala cartográfica, né? Podendo ser em escala gráfica ou escala numérica. Vou trazer aqui um exemplo para vocês, para a gente fazer uma prática, certo? Aqui a gente tem um mapa. O título desse mapa, qual é, pessoal? Vou deixar vocês pensarem aí. Tá aí, ó. O título do mapa é qual? Pessoas analfabetas de 15 anos de idade ou mais, no ano de 2010. Ou seja, ele está falando sobre o analfabetismo no Brasil. Certo? Então, o título é esse aí, ó. A legenda está indicada pelas cores, né? E representada através de porcentagem. A fonte IBGE, né? Um censo demográfico que foi de 2010, ainda tem dizendo quem foi que elaborou esse mapa. A orientação, onde é que ela está, ó? Indicando o norte no mundo. E a escala cartográfica significa o quê? Que a cada 1 centímetro eu tenho 400 quilômetros. Certo? Pessoal, a aula de hoje é essa. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo pelo grupo lá do WhatsApp ou através da Michelle, certo? Acompanhem também pelo livro de vocês, que no livro de vocês tem alguns mapas, tem umas figuras e uns textos bem legais que vai dar para fazer com que vocês entendam de verdade esse assunto, certo? Espero ter ajudado. A aula de hoje é isso e obrigado.